natureza. A natureza é uma riqueza muito grande. Eu estava imaginando, se planta na mesma terra ali, o feijão, planta o arroz, planta o limão, que cada um com sabor diferente. Né? Isso é maravilhoso. A riqueza da obra da criação. E quando a gente pensa no ser humano, você sente que é criado, né? Criado por um outro ser. A riqueza é muito grande. Então, hoje também, irmãos, assim, Jesus está introduzindo a festa do domingo que vem. O que nós celebramos no domingo que vem? A Ascensão do Senhor, domingo que vem celebramos a Ascensão. Então, essa festa de hoje é uma introdução da festa do domingo que vem. O grande presente de Deus, que Deus deu aos seus filhos, não é um presente que a gente compra no shopping, a gente compra no supermercado. O grande não é um carro novo, como diz a Universal, se você aceitar Jesus, logo você tem um carro novo, tem uma casa nova, você tem um monte de coisa. Não é esse presente que Deus quer dar aos seus filhos. O grande presente que Deus quer dar aos seus filhos é o Espírito Santo. É o grande presente de Deus. Quem tem o Espírito de Deus tem tudo. Quem tem o Espírito de Deus tem tudo. Feliz daquele que vive pela graça do Espírito de Deus. Tem tudo. Não falta nada. Esse é o grande presente que Deus colocou no nosso coração. Grande presente. E Ele não vem simplesmente para morar dentro de nós, mas Ele vem para nos mover, nos assegurar uma vida plena. Jesus colocou o Espírito dele dentro de nós, não é só para, fica com o Espírito Santo dentro de vocês. Não. Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós para nos mover, nos enriquecer, nos ter paz. O ser humano, quando ele não tem paz, você pode saber que o Espírito Santo está longe dele. Pessoa que vive sem paz, não tem o Espírito de Deus. Ou tem Espírito de porco, né? Às vezes a gente tem Espírito de porco, né? Não tem o Espírito de Deus. Aquelas pessoas encrenqueiras, só gostam de confusão, não tem o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele é essa força que age dentro de cada ser humano. O Espírito de Deus é essa força capaz de nos transformar e ajudar a transformar o outro. Mas não é um presente de supermercado. Não é um carro novo, como diz a Universal. Mas é um presente que nos motiva para a vida. Às vezes nós temos a nossa alma acumulada de coisas ruins. O mundo oferece um monte de coisas ruins que a gente vai encher a nossa cabeça. A gente precisa eliminar essas coisas ruins para encher de experiências de Deus. Experiência do Espírito de Deus. E quando a gente está cheio do Espírito de Deus, como diz o Evangelho de hoje, você é capaz de amar com intensidade. Amar com intensidade. E quem é amado por Deus, Jesus, eu verei a Ele e o amarei. Nossa, isso é muito profundo, né? Aquele que ama, eu verei a Ele e Ele será amado por mim e eu o amarei com intensidade. Esse é o mistério da vida profunda. É um mistério da vida profunda. Quando a gente não ama, já é o meio caminho andado da gente não caminhar da graça de Deus. Então hoje nós estamos celebrando. Ele é o defensor, Ele nos dá sabedoria. É o Espírito de Deus que começa a nos mover, nos dá deveres, nos faz entender os mistérios de Deus. Tudo é o Espírito de Deus. Antigamente, se você viu na primeira leitura aí, né, diz que eles estavam cheios do Espírito de Deus e eles começaram a evangelizar. E foi nessa época que teve uma grande mudança no batismo, né? Eles batizavam em nome do Senhor Jesus. Isso foi um ritual antigo.
né? Tem vários rituais de batismo. Tem um ritual que era o batismo de penitência, que João fala desse batismo de penitência. Depois tem uma evolução, que eles já começaram a batizar em nome do Senhor, né? Que ela chegava a batizar, então eles batizavam, diziam te batiza em nome do Senhor. Só após a vinda do Espírito Santo que eles começaram, então, a perceber, pela graça do Espírito Santo, que seriam batizados em nome da Trindade. Então, se você for perceber na Bíblia, o batismo teve uma evolução. O batismo foi uma coisa parada. Na história das comunidades antigas, teve assim, uma grande evolução para o melhor, né? Houve um crescimento no batismo. E hoje, o Benedito está dizendo, eles eram batizados em nome do Senhor. Depois foram batizados no Espírito de Deus. A Bíblia tem uma evolução. Por isso que muitas vezes a gente tem que ler a Bíblia com os pés, né, fixados na caminhada da igreja, né? Na sua evolução. E perceber essa evolução. Mas sempre obra do Espírito de Deus. Sempre obra do Espírito de Deus. Se quiser evangelizar, ele fazia muita cura, né? Quando a gente tem Deus, a gente pode fazer coisas grandes. Quando a gente tem o Espírito de Deus, ele não se envolve com mesquinharia, né? Olha, uma das coisas que a gente muitas vezes se deixa levar, por exemplo, fofoca tem obra do Espírito de Deus. Quando a gente se alimenta de fofoca, a gente não alimenta do Espírito de Deus. A gente precisa alimentar de coisas grandes. Nossa alma tem que estar cheia de Deus. Olha, feliz o Espírito que está cheio das obras de Deus. Feliz o Espírito que está cheio das obras de Deus. Então, ele é a nossa capacidade de amar. Você só será feliz se você buscar o Espírito de Deus todos os dias. Pedir a Ele que o ilumine e o fortaleça. E aí nós vamos encontrar o Espírito de Deus com uma boa meditação da palavra, com um bom retiro, uma caridade perfeita, né? A Santa Missa por excelência, os sacramentos, eles são manifestação do Espírito de Deus. Agora, o espírito do mundo é o espírito de porco. Qual que é o espírito de porco? Gosta de briga, gosta de confusão, gosta de fofoca, gosta de brigar. E como está cheio de espírito de porco? Deus me livre. Você vê isso toda hora, no trânsito, né? No dia a dia. Que às vezes as pessoas querem procurar a felicidade, ela não existe. Todas as pessoas que a gente atende todos os dias, padre, não está ali em casa, padre, eu briguei em casa, padre, eu briguei com minha mulher, padre, eu estou achando que eu não gosto mais da minha mulher, padre. Que as pessoas querem buscar a felicidade nas coisas do mundo. E as coisas do mundo não oferecem felicidade. Quem disse que a felicidade é nas coisas do mundo? É só na universal mesmo. Você tem um carro novo, você tem uma fazenda nova, depois você aceitou Jesus, você tem tudo isso. Isso é mentira, isso não teria tanto crente frustrado. Olha, tem crente quase todos os dias frustrado. Né? Tem bastante gente crente. Por isso, semana passada, teve 2 jovens lá na Santa Rita, frustrados, né? Então, essas ilusões que não é obra do Espírito de Deus, a gente não pode inculcar na nossa cabeça. Se a gente inculca na nossa cabeça as coisas que não trazem paz, a gente vai ficando pior. Pior. Não sei se você ficou sabendo, há pouco tempo, um bispo da Universal suicidou. Né? De Macedo, ele estou ferrado. Ele disse, olha, nem vou atrás. Se ele suicidou porque não aceitou a palavra. Não, né? Se ele quis fazer isso, que ele faz, sabe? Falei, meu Deus do céu. Engraçado, né? Por que isso? Porque a gente confunde obra do Espírito de Deus com obra de porco, né? Espírito de porco, né?
Quem tem o espírito de porco não vai muito longe, não. Se frustra. Então, a gente precisa estudar a obra que o Espírito Santo. Se a gente tem o Espírito de Deus, a gente tem que ter o Espírito que nos anima, nos fortalece, nos torna seres melhores, fortalecidos e amados. Porque Deus nos ama. Deus nos ama todo dia, toda hora, e Deus nos ama. Mas é preciso que a gente também seja sinal desse amor de Deus. Quando a gente se levanta de manhã já amando a Deus e amando as pessoas, o nosso dia será um dia maravilhoso. Mas a gente levanta mal. Passa um dia mal. Onde nós vamos chegar? Vai chegar em buraco. Chegar num buraco. E olha, tem muita gente boa que está fazendo confusão com o Espírito de Deus. Às vezes está servindo o Espírito de porco, às vezes até coloca de nós. Às vezes está no Espírito de porco e acha que está sendo o Espírito de Deus. Então a gente se cuidar todo dia. Se cuidar. Será que eu estou seguindo o Espírito de Deus? As minhas ações são bonitas como o Espírito de Deus? Em casa, né? Ontem eu tenho uma família, às vezes desesperada. Pá, David, atende meu filho, pá, atende meu filho. Vê o que está fazendo seu filho? Meu filho quer se matar. E qual a idade dele? 10 anos. 10 anos, por que ele se matar? Aí eu chamei para conversar. A mãe ficou lá e eu conversar com a menina. Em que eu posso te ajudar? Né? Aí ele falou assim, eu fui no Santíssimo, eu já rezei, já pedi a Deus, e Deus não quer eu. Aí, mas por que você está querendo fazer isso? Aí ele despejou. Às vezes a família sufoca os filhos, né? E eu percebi que ele é superdotado, ele tem uma inteligência além da normal. Ele tem um raciocínio de pessoas, né? Um raciocínio muito refinado, né? Refinado. E aí eu escutei ele, chorou, por minha oração, chorou. Enfim, depois vem com a família pra gente conversar. Saber onde está o problema. Porque às vezes a família sufoca os filhos, às vezes as crianças, às vezes hoje passa um problema difícil que as famílias hoje enchem os filhos hoje para estar no trabalho. Tem escolinha de manhã, tem isso mais tarde, tem academia, tem isso. E o cérebro da criança não aguenta, a criança precisa brincar. A criança precisa bagunçar também. A criança quando não bagunça está doente, elas precisam bagunçar. Eu fiz celebrar lá em Minas, as crianças, acho que o padre é muito acolhedor, né? E acho que a gente, quando criança, sentava na cadeira do padre. Ele pode deixar quem qualquer o padre, outro ficava no canto. Mas é o mundo deles, é o mundo da criança. O mundo da criança. Então os pais têm que compreender isso, não encher os filhos de coisas, chegam lá com o cérebro, escola, eles não aguentam mais. A vida está desgastante, eles não aguentam. A pressão é tão grande que eles estão aguentando. Eu disse para a criança, ele precisa brincar. Eu falei, você brinca? Né? Ele tem um raciocínio, vocês nem imaginam. Quando você pensa que é uma coisa, ele já fala na sua frente. Ele tem um cérebro que deve chegar em uns 140, tranquilo. Se fazer um teste, dá 140. Então os pais têm dificuldade de dar com esse cérebro evoluir. Na escola, o professor já explica e já dá uma resposta na escola. Então a gente... E hoje o estímulo da internet, às vezes, favorece isso, até mesmo de maneira negativa, às vezes. De maneira negativa, hoje, não ajuda muito. Então, o Espírito de Deus não pode ser o espírito de porco, né? Toda vez que você está mal, brincando, você está encrenquido, você pode saber que é espírito de porco, não é espírito de Deus. O Espírito de Deus está a serenidade, as paz,
Até na hora da morte uma pessoa mais querida, você vê o Espírito de Deus. A serenidade. Às vezes eu vou ser mulher, quando eu vejo aqueles jovens caindo assim no caixão, ai, chorando, gritando. E meu Deus, vai me pedir pouco, né? Até não, essa hora tem o Espírito de Deus. Uns com muita serenidade, choram, mas com muita serenidade. Então vamos no dia a dia. Vocês podem avaliar. Olha o Espírito que eu estou habitando você. Se sou muito encrenqueiro, toma cuidado com isso. Após o espírito de porco, você está fazendo confusão. Criar nossos filhos com o Espírito de Deus. Amar as pessoas com o Espírito de Deus. Sofrer com o Espírito de Deus. Senão a gente mesmo, nossa, porque as pessoas ficam procurando felicidade nas coisas. Um jovem comprou um carro bonito, estava todo entusiasmado. Ah, pai, comprou esse carro, pai. Mas o carro é um Deus para ele. Pensa aí, pai, o carro. Ih, vai levar dinheiro, tá triste aí. A felicidade não é nossa coisa, né? Felicidade não é. Tem gente que troca carro todo ano só para ter um pouco de paz. A felicidade do mundo. Felicidade do mundo. Felicidade do mundo traz paz. A Deus traz paz. Então que Deus nos ilumine nesta manhã. Deus nos venha nos fortalecer. Que ao sair daqui, saibamos que nós temos o Espírito de Deus. Onde há confusão, não há Espírito de Deus. O Espírito de Deus é, acima de tudo, aquela pessoa que reza bem, reza em paz, reza na graça, é feliz porque tem o Espírito de Deus. Deus nos ajude. Creio em Deus Pai.